Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes, eu sou o H, vou falar com vocês hoje sobre Alemanha e Japão. Então, o que tivemos hoje na Copa do Mundo foi um grande jogo de futebol, não exatamente pelas duas equipes terem jogado bem ao mesmo tempo, mas justamente por ter sido um pouco diferente os dois primeiros, o primeiro tempo do segundo tempo. No primeiro tempo, nós tivemos uma Alemanha quase que massacrante, com 13 finalizações. O Japão praticamente não teve finalizações. O Japão acabou fazendo um gol que estava impedido, e aí não foi validado. E a Alemanha ficou em cima do Japão, em cima do Japão, em cima do Japão. O Japão tentando se defender e coisas inacreditáveis, né, acontecendo. E acabou que o goleiro do Japão fez um pênalti ali no jogador da Alemanha e na cobrança acabou sendo convertido o pênalti e assim a Alemanha ficou à frente do Japão. Mas não só pelo pênalti, mas também pela grande partida que a Alemanha estava fazendo até então. No primeiro tempo, a Alemanha simplesmente engoliu o Japão. O Japão praticamente não teve chances, né, nesse, nesse primeiro tempo. A posse de bola absurdamente grande, né? Então, quem viu esse primeiro tempo imaginou que não seria diferente no segundo tempo. Só que é aquela coisa que sempre acontece com os times grandes, né? Ou com o pessoal que pensa, precisa ter uma boa estreia e tal. Eles não mantiveram a mesma pegada. Enquanto que no Japão, o técnico acabou colocando uma piazada ali, sabe? Que mudou a forma de jogar. Então o Japão que estava ali temeroso, que estava devagar, que tentava somente os contra-ataques, começou a se impor diante da Alemanha. Ele adiantou as linhas e começou a sufocar a Alemanha no campo de jogo da Alemanha. Mas com isso, a Alemanha tinha contra-ataques. E um sujeito ali chamado Musiala estava dando muito trabalho ali para a defesa japonesa. E a Alemanha teve chances inacreditáveis perdidas, né? E estava aquele 1 a 0 e estava aquele 1 a 0 e daqui a pouco o Japão começou realmente a incomodar a defesa alemã. Fez uma jogada ali impressionante que o Neuer acabou salvando ali a Alemanha. E o Japão tem uma jogada muito interessante no qual o jogador ali vem pela esquerda, puxa para dentro e bota a bola para um jogador que vem de trás. E eles estavam fazendo isso com muita frequência e a Alemanha não estava conseguindo marcar essa jogada. Então, numa dessas jogadas que eles fizeram, o jogador ficou na cara do gol e tocou, chutou a bola, o Neuer pegou, mas daí o jogador do rebote acabou fazendo o gol. E 1 a 0 1 a 1, né? Acabou empatando o jogo. E depois, numa jogada idêntica praticamente, o Japão conseguiu fazer ali mais uma tentativa de gol, mas não conseguiu fazer o gol. E assim a Alemanha veio para cima. E veio para cima, e precisava ganhar. E aí quem perdeu esse jogo também foi o técnico, porque o técnico tirou praticamente o melhor jogador ali da Alemanha, tirou o Musiala, que o Musiala estava dando trabalho. Então ele estava ali no ataque, ele estava ali no meio, ele fazia uma tabela, ele deixava o jogador em condições de finalizar. Aí o treinador alemão tira o Musiala. Tirou o Musiala, o Japão foi para cima. Só que o que fez o Japão virar o jogo, não só a vontade, a velocidade ali do pessoal, mas também uma jogada que, vamos dizer assim, foi meio que tirada da cartola, né? O zagueiro viu ali o Asano é, em condições, fez o lançamento, ele estava sozinho, ele correu, pegou a bola, o zagueiro estava em cima dele, ele estava praticamente sem ângulo. Ali onde passou a bola ali que ele chutou, era onde podia ter passado, porque se o Neuer chega ali, sei lá, um segundo mais para dentro, ali um centímetro mais para dentro, a bola não passava. Batia nele e ia para fora. Mas a bola passou e o Japão virou o jogo. Com a virada de jogo, a Alemanha ficou desesperada e tal, e começou a ir para cima com 7 minutos, porque essa Copa do Mundo é uma coisa impressionante, sabe? O pessoal dá bastante tempo de acréscimo.
já chegou a ter 14 no primeiro, 10 no segundo. Com esse jogo não foi diferente, 7 minutos de acréscimo, e a Alemanha foi em cima, e foi em cima, foi em cima, e ali aos 40, quase 50 minutos ali do segundo tempo, a Alemanha quase empatou o jogo, mais uma oportunidade inacreditável, né, que a Alemanha perdeu. Então, o que, que dá para falar aí desse jogo, né? Primeiro, o jogo precisa ser levado a sério, né? Você tem ali uma fórmula de jogar e você realmente depende das peças, né? Que você coloca ali para jogar para você. Porque tem que ser levado em consideração que é jogo. E jogo, você pode fazer uma estratégia, você pode colocar os jogadores nos lugares certos, você pode fazer as grandes jogadas, mas tem um fator que é o imponderável. O fator é a sorte. Então, você cria a jogada, você deixa o cara na cara do gol e o cara não faz. Isso é sorte, é incompetência, o que quer que seja. Porque a Alemanha teve bola na trave no segundo tempo também, né? Então, ontem a França, o Mbappé cabeceou, a bola bateu na trave e entrou. Hoje o Gundogan chutou, a bola bateu na trave e saiu. Então, isso é um fator de sorte. Fator de sorte, e é difícil, você não consegue, né, prever essas coisas. E uma outra coisa que tem que ser levada em consideração é não subestimar o adversário. Você está ganhando, mas você tem que levar em conta que tem jogador do outro lado. Tem 11 jogadores do outro lado. Aí, qualidade, pode ser que você tenha um pouco mais de qualidade, mas você tem que manter a posse de bola. Você tem que estar sempre atacando. Você não pode dar chance para o azar. Você tem que fechar suas linhas. Os seus zagueiros precisam defender. Você precisa perceber que tipo de jogada está sendo feito, como essa jogada que eu acabei de falar aí do Japão, que você tinha que fechar aquele lado ali, cara, porque os caras estavam fazendo isso o tempo todo, né? Foi, sei lá, 4, 5 jogadas da mesma forma. E os jogadores não perceberam, ou o técnico não percebeu. Então alguém teria que dar um toque nesses caras e falar, ó, fecha aquele lado lá, porque as jogadas têm saído por lá e isso vai dar problema para nós. Aí, mais uma coisa, não é, aí nesse caso não é de sorte, é uma, sei lá, uma visão de jogo estranha. Porque você tem um jogador que está fazendo as grandes jogadas, que está municiando o seu ataque, que está ali dominando o jogo no meio campo. Não tem nenhum problema físico com ele. Aí você tira esse jogador, é impressionante. Não é por nada, mas o cara é o técnico. É claro que ele chamou o Musiala pela qualidade que ele tem. Aí você vê que ele está fazendo um grande jogo, você tira, quer dizer, o que você está querendo com isso? Será que ele queria fechar as linhas? É a Alemanha, cara. É a Alemanha, não pode jogar para segurar resultado. Tem que jogar para ganhar. E mesmo porque nessa ocasião em específico já tinha empatado o jogo. Então você tira o Musiala, você resolve o problema do Japão. Porque daí é um Musiala a menos para você marcar. E aí você consegue ter mais criatividade. O técnico japonês, e aí você está lidando com duas escolas bem interessantes, porque assim, a Alemanha é um pessoal assim que obedece muito bem à disposição tática dos seus técnicos. O Japão, da mesma forma, eles têm essa disciplina que vem lá do berço já. Eles entram na escola muito disciplinados, eles são disciplinados no trabalho, então se o técnico fala assim, faz assim, eles fazem. Ou sei lá, se dá liberdade para os caras, porque eu acho bem duvidoso que digamos, a irresponsabilidade, né, ou a questão do jogo vertical tenha sido ordem. Acho que o técnico fala assim, ó, você tem a liberdade de fazer do jeito que você quiser. E o jogador livre lança o cara, né? E essa jogada ali que eu falei para vocês do Japão, provavelmente é uma jogada treinada, né? Então o pessoal está sempre ali treinando daquele jeito e não é só um jogador que fez isso, vários jogadores estão ali. Então você vem, puxa a marcação, porque se você vir essa jogada pela esquerda que eu falei, o cara ele vai para cima, o jogador vai com ele tira para trás e já faz essa jogada lateral que o cara já está entrando porque ele já conhece, ele já sabe que aquele jogador vai fazer daquele jeito. Então, treinamento, disciplina, as duas escolas têm. E o que que você precisa verificar? Às vezes tem jogada que você treina, né, no coletivo, que depende do técnico, né, ele faz coletivo, ele faz jogada tática e tal, que no jogo é outra coisa. Você pensa que vai fazer desse jeito, chega lá é outra coisa. Então você já tem que olhar ali e falar assim, pô, isso aqui não foi treinado. Então como é que você reage em relação a isso? Aí você já tem que ter uma outra ideia, uma criatividade para fechar aquele lado.
Por isso que é interessante essa situação de primeiro e segundo tempo, porque a Alemanha não teve praticamente nada a ser dito para o segundo tempo, porque o técnico pegou e falou assim, pô, a gente está ganhando, o Japão não está atacando, então o que a gente vai fazer? Vai segurar o jogo. E veio um outro Japão no segundo tempo, praticamente era um outro time. E aí é mais difícil de você pegar e falar para o jogador, ó, oh, fecha lá aquele lado e tal, porque você não tem mais condições de falar com o cara, né? Não tem aquela parada, né, que acontece às vezes aqui no Campeonato Brasileiro, que é a parada para o pessoal tomar água. E o futebol ele é interessante por causa disso, porque em vários outros esportes você tem a parada a qualquer minuto. No basquete é assim, o time não está jogando bem, pede a parada, já chama atenção, já fala fecha aqui, fecha ali, e os caras não fazem mais aquela jogada. No futebol não é assim. Você pode até chamar um lateral e falar, ó, fala lá pro cara lá que ele tem que marcar lá, né? Mas é difícil, né, de você pegar e tentar fechar essa ideia. Então, o que que você tem que fazer? Às vezes você tem que contar com jogadores criativos e tem técnicos que têm aí essa capacidade, escolhe um líder lá, nem sempre é o capitão, mas tem um líder ali no meio campo que você fala, cara, você será eu lá dentro. Se você vê que está acontecendo alguma coisa, você fala para os caras e para os caras modificar, assim como era o Gerson lá na Copa de 70, que tem lá uma entrevista que ele diz assim, poxa, a Itália fez o gol lá, e a gente estava jogando de um jeito e eu peguei e falei assim, não, o Clodoaldo que está aqui na lateral vai, eu venho aqui, cubro ele e aí nós vamos tentar conseguir virar esse jogo aí. Na jogada seguinte, o Clodoaldo cruza, pela cabeça e empata o jogo. Então, precisa às vezes ter esse técnico dentro de campo para resolver essas questões. Ou então você corre bastante risco. A história da zebra é assim: zebra porque é inesperado, ninguém imagina que uma equipe tetracampeã mundial, né, vai perder para uma equipe que tem 7 participações na Copa, né, e praticamente nunca saiu da primeira fase. Até eu nem tenho esse dado, mas acho que o Japão nunca passou da primeira fase. Então, é claro que a possibilidade de vencer é mínima, mas é isso, tem que levar a sério. São 11 jogadores do outro lado. Às vezes tem ali um ou outro que ele vai se destacar na Copa, ou até aquele momento ele não é destaque, mas ele pode se destacar, tem a vontade de vencer. E até vou dar um destaque aqui para a torcida do Japão, que a Alemanha estava ganhando de 1-0 e os caras estavam felizes como se estivesse ganhando de 10. Então, isso eu acho que entra para dentro de campo também essa vontade, sabe? Que o pessoal, puxa, que torcida maravilhosa, merece, né? Um resultado melhor. Isso incorporou ali nos jogadores, eles acabaram virando o jogo, resultado histórico, e o Japão pode ter hoje tirado a Alemanha para a próxima fase de grupos, né? Para a próxima fase da Copa, aliás, para as oitavas de final. Porque a Alemanha achou que a vitória estava desenhada e agora vai ter que correr atrás, como aconteceu na última Copa, né? Acabou saindo na fase de grupos e passou vergonha. Agora vai ter que trabalhar muito, assim como a Argentina vai ter que trabalhar muito para tentar chegar às oitavas de final. Bom, o próximo jogo agora vai ser o jogo da 1 da tarde e a Espanha vai jogar contra a Costa Rica e eu vou estar comentando esse jogo assim que terminar, perto das 3 da tarde. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, continue comigo aqui, vou falar sobre todos os jogos da Copa, a não ser os jogos simultâneos, como eu disse para vocês, estarei aqui comentando a respeito desses jogos. Se você tem uma opinião diversa, se você viu alguma coisa que eu não vi e quer comentar a respeito, você fica à vontade, porque o canal é bastante democrático nesse sentido. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom horário.